O Jornal TVM tem trazido em várias matérias muitas informações para a sua saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a ONU, cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo têm problemas de tireoide. Poucos delas sabem disso. Nós conversamos com o endocrinologista Dr. Scudeler. Ele começou respondendo o que é tireoide, quais as funções e quais as doenças que podem atingir esse órgão tão importante no corpo humano. Tireoide é uma glândula que fica na região anterior do pescoço. Todo mundo nasce com a tireoide, tem assim como você tem os olhos. Esse é um exemplo da tireoide no nosso pescoço e ela fica, parece uma borboleta encaixada aqui na traqueia. E essa tireoide, ela é importantíssima para o corpo como um todo. Vale crescimento, pele, cabelo, visão, circulação, batimento cardíaco, raciocínio, inteligência. Exemplo, crianças, quando tem tireoide trabalhando lentamente, chama-se hipotireoidismo, elas não desenvolvem raciocínio. O diagnóstico não feito precocemente dá uma doença chamada cretinismo, que é uma criança com QI baixo e nunca mais corrige. Tanto que se instituiu no país, há bons anos atrás, o teste do pezinho, que seria um teste onde você detecta a tireoide em todo o nascimento para saber quem que a gente deve tratar. Agora, doutor, quais são as doenças que atingem a tireoide? Perfeito. As doenças normais, comuns, como nós comentamos já em outras entrevistas, é muito mais comum em mulher do que homem. O primeiro deles, mais comum, chama-se tireoide trabalhando lentamente, ou hipotireoidismo. A tireoide perde a função de produção de hormônios, esses hormônios vão caindo, e essa diminuição da queda de hormônio vão causando vários sintomas, entre eles queda de cabelos, ganho de peso, esse é muito comum, inchaço nas pernas, cansaço, moleza, mal-estar, sonolência, desânimo, raciocínio lento, tá? São sintomas que dão na população, nem todos juntos, às vezes um ou outro, chegando, por exemplo, até, dependendo do grau do hipotireoidismo, calvície, tanto masculina quanto feminina, mais comum na mulher, como foi falado. Esse é o hipotireoidismo, tá? Então nós vamos falar do tratamento dele. Existe a tireoide trabalhando rápida demais, que se chama hipertireoidismo, em que acontece o contrário: emagrecimento, tremor, taquicardia, suor exagerado, tremor nas mãos, emagrecimento importante, cansaço fácil, insônia, aumento do número de evacuações ou diurese, urinar muito. Esse é o hipertireoidismo com emagrecimento. Uma outra doença da glândula seria nódulos, como aparece aqui na glândula como um todo. Esses nódulos são caroços na glândula que aparecem de tamanhos variados. Dependendo do tamanho e a forma de aparecer, nós temos que investigar com ultrassom ou com biópsia da glândula, fazendo anátomo patológico, que é examinar o que está dentro aqui do nódulo, e saber se é uma doença que pode ser um câncer ou não, e esse cirúrgico. Essa seria a forma. Ainda nós temos pessoas que têm a tireoide funcionando normal, você vai pedir o exame de sangue, o funcionamento da tireoide está normal, mas é uma tireoide aumentada, né? Esse seria o tamanho normal da glândula, e ela fica aumentada, conhecida como bócio tireoidiano, que é uma glândula que na consulta você já percebe que a tireoide está aumentada. Você tem que fazer uma investigação do porquê que ela está aumentando. Antigamente nós tínhamos muita falta de iodo. Depois que nós pedimos, e o Ministério do Desenvolvimento obrigou a colocar o iodo dentro do sal de cozinha, então nós não temos mais problema de bócio por falta de iodo, isso foi corrigido. Então a gente tem hoje bócio por falta da função, ela entra em hipotireoidismo, a hipófise, que é uma outra glândula lá do cérebro, estimula ela, e ela aumenta em tamanho, podendo chegar a um tamanho bem incomodativo. As doenças que atingem a tireoide acontecem com mais frequência em mulheres do que em homens, mas há exames que podem detectar os tipos de doenças e há também tratamentos, como explica o Dr. Scudeler.
médico endocrinologista. Eu acho que para se perceber são os sintomas, que é o que traz o paciente à consulta, né? Que são esses todos que eu falei, seja do hipotiroidismo ou do hipertiroidismo, ou mesmo um caroço no pescoço, um aumento da glândula. Aqueles outros que nós falamos, a queda de cabelo, o emagrecimento ou o ganho de peso, esse sim, uma vez chegou, a gente vai pedir um exame de sangue, onde vai analisar o funcionamento da glândula, conhecida como TSH, T4 livre, um exame para ver se tiver nódulos, marcadores do nódulo, se são malignos ou não, um exame de ultrassom da glândula, que olha o tamanho da glândula, se ela é cheia de nódulos ou não, se ela é de uma alteração anatômica ou não. Além desse exame normal, se pode pedir também exame de cintilografia, que é um exame que olha o mapeamento da glândula tireoidiana. Tá? Esses são os exames clássicos da tireoide para você detectar se é hipotireoidismo, se é hipertireoidismo, se o nódulo é bom ou ruim, ou a forma que tem que ser tratado ou não. Os tratamentos do hipotireoidismo é um tratamento sempre clínico, medicamentoso, toma-se um remédio, e um defeito do tratamento é contínuo, sem parar. Uma vez que foi diagnosticado de alguém um hipotireoidismo, ele tem que tomar o remédio para sempre. Não é algo que você possa parar o dia que você quer, contínuo. A vantagem é que é um comprimidinho, você toma pela manhã, jejum, e isso é fácil de tomar. Cada um se ajusta a dose, faz exames de tempos em tempos e vê se a dose está de acordo. Os medicamentos não são caros, de fácil utilização, são pequenos, criança pode utilizar. Você tem hipotireoidismo em criança de nascimento, meses, até aos 90 anos por aí, toda uma gama dele. O hipertireoidismo, o tratamento pode ser medicamentoso, este varia de 6 meses até 2 anos, é um período mais curto, em que eu posso resolver o hipertireoidismo com remédio. Se ele não se resolve com remédios, o hiper, ele tem que ir para uma segunda forma de tratamento, que pode ser uma cirurgia onde você retira a glândula tireoidiana, que está alterada, você faz uma cirurgia e tira a glândula e dá um remédio como se o indivíduo tivesse o hipo, que você tirou, chamado hipotireoidismo cirúrgico, você tira a glândula e tem que recompensar. Ou você pode fazer um iodo radioativo, que seria você tomar um iodo, que é um radioativo porque ele vai dentro da glândula, destrói o funcionamento da glândula, você entra no hipotireoidismo pelo iodo, sem ter que operar, porque tem condições, pessoas que não podem fazer cirurgia por problemas cardíacos e outras coisas. Então você faz o iodo radioativo, queima a glândula e dá o comprimido de forma contínua o resto da vida. Dr. Scudelelli explicou 2 casos em que ele mesmo cuidou de doenças em tireoide e orientou também você para que tome cuidado com essa doença que pode levar à morte. Existem casos e casos para isso. Eu vou contar de uma paciente, logicamente sem o nome, mas ela tinha 70 e poucos anos, viúva, e praticamente ela da roça tocava uma roça de milho sozinha aos 70 e poucos anos, italianona brava, e ela foi ficando mais lenta, não queria saber mais de nada, pouco interesse nas coisas, sonolenta, queda de cabelo, chegando aqui no consultório veio com calvície, careca totalmente, sobrancelha caiu tudo, os pés bem inchados, cheio de uma crosta, e assim, durante a consulta dormiu, ela fazia paradas de respiração, com o aumento do peso que ela teve importante. Então, a paciente que assim, foi internada várias vezes, não se descobria a causa, e encaminhamento, numa suspeita de hipotireoidismo, foi feito o exame, esse TSH, que tem que ficar até 4,5, exame no sangue, estava 300, muito alterado. Foi feito o tratamento, começa com doses baixas nessa idade, e ela perto de 100 microgramas, que é a dosagem que ela está usando atualmente do remédio, o TSH normalizou, cresceu o cabelo de novo, voltou tudo ao normal, ela desinchou, sumiu tudo e voltou a tocar a rocinha dela. Esse é um caso. O outro que me preocupa em relação ao óbito é o hipertireoidismo, que é o contrário, em que se o indivíduo não trata, o coração vai dilatando e esse coração dilatado nunca mais volta. Entra em insuficiência cardíaca, pessoas com 20 e poucos anos com o coração tendo que fazer transplante, porque não se corrige, ou mesmo
Se ele tem o hipertireoidismo e tem uma doença cardiovascular junta, 40 e poucos anos, um infarto, alguma coisa, se aumenta muito a chance de doença, isso dá ou leva o indivíduo a um óbito. Tá? E a terceira modalidade que nós comentamos parcialmente são os nódulos, que muitas vezes são malignos, e esse nódulo dá metástase para cérebro, para pulmão, tem que ser investigado. Semelhantemente aos diabéticos, que a metade não sabia que tinha diabetes, nós temos uma grande quantidade de pessoas que não sabem. A orientação é, se algum desses sintomas você sente, ou se alguma coisa que você palpe, assim que você pensa no nódulo de mama, um nódulo tiroidiano que você perceba, ou se tem algum sintoma, procure um médico para que seja feito a pesquisa para saber se você tem uma doença tiroidiana, que muitas vezes não dá sintoma. Quando vai dar, já é um pouco tarde para a gente poder fazer muita coisa para te ajudar. Eu acho que isso seria uma orientação geral para a comunidade, para nós conseguirmos detectar antes e tratar com muito mais segurança para a população.